Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez na Escola de Cristo para aprendermos verdades eternas. Então estamos juntos e queremos ouvir a palavra de Deus e Deus quer falar conosco hoje, nesse instante, nesse momento, porque nós precisamos a cada dia compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, eu quero começar a perguntar para você começar a refletir. Será que seria possível alguma sociedade sobreviver e bem se não existisse leis para que pudesse reger as relações interpessoais, para que pudesse reger as instituições, a forma de como lidar, de como tratar cada pessoa? Será que seria possível que um país pudesse prosperar se não existissem as leis? Se as pessoas vivessem uma anarquia, sabe? Cada um faz o que quer, do seu jeito. É possível? Não, não é possível. Toda vez que uma família, uma cidade, um estado, um país cresce, é porque existem leis que regem o comportamento de cada pessoa, de cada instituição, de cada ser que vive naquela sociedade. E não é diferente com relação a Deus, com relação aos seus princípios, com relação ao seu reino. O reino de Deus não pode nunca ser uma anarquia, muito pelo contrário. Na lei de Deus, no reino de Deus, tem leis, tem ordem, a forma como nós vamos lidar com a eternidade, com o Deus eterno. Então nós precisamos compreender. E então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a importância da lei de Deus para a nossa vida, no nosso dia a dia. É lógico, se eu e você vivermos as leis de Deus, nós já seremos pessoas felizes para esse mundo e também para a eternidade. Por isso, vamos orar para que o Espírito Santo continue nos guiando, para que possamos compreender a importância da lei de Deus para a nossa vida, para a sociedade, para o nosso bem-estar. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque estamos na Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade e obedecer aquilo que o Senhor estabelece para nós como um ato de gratidão e de reconhecimento da Sua soberania. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá, vamos perceber a importância da lei de Deus para as nossas vidas. Aí a gente vai começar aqui em Tiago. Vamos lá, Tiago, capítulo. Mas antes de Tiago, eu quero ler Isaías 42, verso 21. Olha só, para a gente poder entender isso aqui, ó, diz assim: foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Pronto. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Como foi que Deus fez isso? Ao enviar Jesus. A única maneira de salvar o ser humano era que alguém pudesse pagar a justa exigência da lei. E quem é esse que podia pagar? Só um ser justo, só um ser puro como Jesus. Então, foi por amor da sua própria justiça que Deus engrandeceu a lei e tornou-a gloriosa para mim e para você. Quando? Quando Jesus veio e obedeceu e mostrou a importância da lei. Quando a lei foi quebrada pela entrada do pecado, só um ser puro e justo podia pagar o meu e o seu pecado por sermos transgressores. Mas aí vamos ver o papel da lei para nossas vidas agora. Vamos ver como ela é importante. Vamos começar agora, vamos aqui em Tiago. Tiago, que é irmão de Jesus, tá? Tá aqui no capítulo 1 de Tiago. Veja que texto interessante, diz assim, ó, capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar, ou seja, será feliz. Você percebe aqui a importância, como o Tiago diz, que a lei, ele está dizendo que a lei é perfeita, e a lei da liberdade. E aí, quando você é
operoso praticante, você se esforça, você deseja praticar a lei, você será feliz em tudo que você realizar. Esse é o conceito. E aí, se a gente for no verso 22, ele vai dizer, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se eu não pratico a lei, eu estou enganando a mim mesmo. E aí, ao fazer isso, a lei é perfeita, é a lei da liberdade. Quando eu faço isso, eu sou feliz. Eu preciso ser operoso praticando, eu preciso ser aquele que deseja obedecer à lei, porque a lei veio de um Deus que é justo e foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Agora, quando eu não guardo a lei ou tenho prazer em desobedecer um dos seus mandamentos, por menor que seja, olha o que Tiago 2,10 ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todo. Ou seja, o tropeçar aqui é desobedecer de forma consciente. Ou seja, todos nós, em algum momento ou outro, a gente transgride porque somos pecadores, mas não é algo que eu faço porque eu quero, porque eu sei que essa é a vontade de Deus e eu faço o contrário. Não. Tropeçar não é um ato que você projeta a tropeçar. Você tropeça quando você vai caminhando e aí imperceptivelmente você tropeça. Então aqui está. Mas aquele que faz consciente, aquele que diz, não, eu vou desobedecer, não, isso aqui não é a vontade de Deus, esse é um problema, tá? Então nós precisamos, aqui está, nós precisamos obedecer à lei de Deus, ter o prazer, ser operoso praticante. E aí eu quero trazer para vocês agora alguns textos que é fantástico, que está no maior capítulo da Bíblia, e ele narra a importância da lei de Deus, Davi trazendo, mas de forma grandiosa, quanto a lei é importante para ele e como ele tinha prazer em guardar a lei. Começa logo no verso 1 do capítulo 119 dos Salmos. Olha só, diz assim, bem-aventurados ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, e que anda na lei do Senhor. Você quer ser feliz? Então ande na lei do Senhor. Esse é o segredo. Davi está dizendo isso. Aí, logo aqui, no verso 4, vai dizer assim, ordenaste os teus mandamentos para que eu os cumprisse à risca. Deus ordenou os seus mandamentos para que eu e você pudéssemos cumprir à risca. É isso que Deus quer para mim e para você. Aí, olha só, verso 10, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Eu estou te buscando e não me deixes fugir dos teus mandamentos. Aí o verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha só, os olhos dos seres humanos estão com a venda, e Davi diz, Senhor, desvenda meus olhos para que eu veja alegria, para que eu veja, contemple as maravilhas da tua lei. É maravilhoso obedecer a lei de Deus. Aí ele vai aqui agora no verso 34 e 35, dar-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração o cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nele tenho prazer. Olha só como Davi descreve isso. Aí ele continua dizendo aqui no verso 44, assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Ou seja, eu quero obedecer os teus mandamentos, a tua lei, o tempo todo, de contínuo. Aí no verso 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Terei prazer nos teus mandamentos, nos quais eu amo. Olha só, aí vai no verso 8, no verso 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Para mim o prazer é fazer a tua vontade e obedecer a tua lei. Aí ele vai aqui, continua no verso 60. Apresso-me e detenho-me em guardar os teus mandamentos. Eu apresso-me e me detenho em guardar os teus mandamentos. Aí nós vamos seguir agora no verso 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Ou seja, obedecer a tua lei para Davi era mais importante do que ouro e prata. Aí continua aqui, verso 77. Baixa sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Aí ele continua dizendo aqui, só para a gente seguir aqui, agora no verso 86, são verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem justamente. Me ajuda, Senhor, os teus mandamentos são verdadeiros. Aí no verso 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria perecido na minha angústia. Ou seja, o prazer de Davi era a lei do Senhor. Aí ele continua aqui no verso 97, tenho visto
tenho visto que toda a perfeição tem limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Aqui ele continua dizendo no verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Você percebe que há uma repetição do desejo de Davi em obedecer a lei de Deus. Aí ele continua, só para a gente ir na sequência aqui, ó, verso 26, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Senhor, age, porque as pessoas estão desobedecendo aos teus mandamentos. Vai, Senhor, amo os teus mandamentos mais do que ouro refinado. Ou seja, Davi vem trazendo isso de uma forma grandiosa. Aí no verso 136 ele diz, torrente de águas nasce dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ou seja, Davi estava triste porque as pessoas não obedecem os seus mandamentos. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Ele vem trazendo isso, olha, sobre mim vieram tribulações e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Ele tem uma sequência de falar o tempo todo. Verso 152, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Aí ele vai no 153, atenta para mim a aflição, livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Davi é incansável nisso. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Aí ele vai dizer aqui no verso 164, 7 vezes, verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero no Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Ele tem uma sequência aqui, verso 172, a minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Aí, o último aqui, verso 174, suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. O último verso, 175, ele diz, ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Queridos, olha só, o salmo maior da Bíblia, a ênfase dele é a importância da lei de Deus para mim e para você. Eu amo a tua lei, é o meu prazer. Desvenda, Senhor, os teus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É isso que eu e você precisamos buscar, é isso que eu e você precisamos a cada dia. Ou seja, a lei de Deus não é para nos salvar, mas é para nos proteger do pecado, para nos proteger do mal e nos tornar pessoas felizes. Você quer ser feliz para esse mundo já e para a eternidade? Então obedeça a lei de Deus. Sabe, o seu reino é o reino eterno e a sua lei vai continuar eternamente lá para reger a relação dos seres que serão salvos. Quando o pecado entrou, foi por causa da transgressão da lei de Deus lá no céu e aqui também no planeta Terra com nossos pais. Então, se eu e você queremos fazer a vontade de Deus, precisamos ser obedientes aos seus mandamentos. Você deseja, então, a partir de agora, Senhor Jesus, dá-me força, porque eu quero ser operoso, praticante dos teus mandamentos, como disse Tiago. Você deseja isso? Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos operoso, praticante dos teus mandamentos para sermos felizes naquilo que realizarmos. Abençoe esse teu filho, em nome de Jesus. Amém.